Nos temas 2 e 3, nós vamos pensar em funções. Agora, funções de um modo geral, depois algumas funções básicas, como a função afim e as funções modular e quadrática, e finalizamos com funções trigonométricas. Então, quando nós pensamos em funções, nós podemos pensar em uma relação. Então, eu tenho uma relação de associação ou de correspondência. Eu tenho uma relação funcional. E toda vez que nós pensamos em função, nós estamos relacionando um lado, e esse um lado nós podemos pensar em um conjunto de valores com um outro conjunto de valores. Então aqui uma relação de associação e correspondência. Que, de um modo geral, nós podemos pensar numa relação funcional. E para isso, nós vamos, de um modo geral, escrever o seguinte: f de A em B. E, de modo semelhante, nós temos aqui um x que corresponde ou que associa um f de x. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o seguinte: eu tenho uma função f e f é uma função de A em B, que a cada x pertencente a A associa um f de x pertencente a B. Então, de modo geral, nós podemos falar que x pertence a A e que f de x pertence a B, onde A e B são conjuntos que esses valores x e y, que no caso aqui eu estou chamando de f de x, eles pertencem aos conjuntos A e B. Então, esses conjuntos A e B contêm esses valores e também podem ser denominados de outra forma. Então, eu tenho o domínio, o contradomínio e a imagem da função. O domínio é o conjunto A. E esse domínio são os valores de x, os valores possíveis de x que eu tenho para minha função. O contradomínio são todos os resultados possíveis, todos os valores. Na verdade, não todos os resultados, todos os valores possíveis. Então, é um conjunto no qual eu posso ter os valores para uma função. Mas a imagem são os valores realmente assumidos, então são os valores de B. A partir disso, então, eu tenho aqui o domínio, que são os valores de x, e a imagem, que são os valores de f de x. Também nós podemos associar aqui ainda uma variável dependente e uma variável independente.
Minha variável independente é a variável x, que é a variável com seus valores no domínio. A nossa variável dependente vai ser o valor da função. Então, quando eu escrevo uma função que f de x é igual a ax, então o f de x depende de x. Por isso, a variável dependente vai ser o x, ou melhor, a variável independente vai ser o x, e a variável dependente vai ser o y, onde y é válido escrever aqui que f de x é igual a y de um modo geral. Lógico que nós podemos inverter essas relações. Então, nós vamos analisar um pouquinho da função que é a função do primeiro grau. De um modo mais generalizado, nós vamos chamá-la de função afim. Essa função vai nos mostrar algumas categorias que nós vamos dar nomes a essas categorias. Então eu tenho a função do primeiro grau, que seria uma generalização de quase todos os subtipos das funções afins. De um modo geral, as funções afins são do primeiro grau, com exceção da função constante, que logo nós vamos ver. Então, nós temos a função do primeiro grau. Eu tenho uma função linear. Eu tenho a função identidade. Eu tenho a função constante. Então, essas são as principais classificações que nós temos. E, de um modo geral, a função afim ela tem esse formato: ax mais b, ou mx mais n também, que é a mesma coisa, são só letras, né? A partir disso eu tenho aqui o meu a, que é o coeficiente angular. Aqui no b eu tenho o coeficiente linear. X é a minha variável independente e f de x é a minha variável dependente. Então, a partir disso, nós podemos pensar em alguns gráficos. Então, o mais geral seria uma reta com essa característica. Toda função afim é uma reta, né? Primeiro, essa reta tem algumas inclinações, e essas inclinações elas podem ser dadas da seguinte forma: eu tenho que A pode ser maior do que zero, A pode ser igual a zero e A pode ser menor do que zero. Quando A é igual a zero, eu tenho aqui um f de x igual a b, porque se A é igual a zero, então ax é anulado. Quando f de x é menor do que zero,
eu tenho f de x igual a menos ax mais b. E quando é maior do que zero, é o ax mais b. O que acontece? Nesse gráfico que eu coloquei aqui, eu tenho um a que é maior do que zero. E isso determina a inclinação dessa reta. Então, toda vez que a é maior do que zero, eu tenho uma inclinação positiva. Isso quer dizer que da esquerda para a direita, a reta está em crescimento, ela está subindo. Então, eu tenho aqui valores positivos para y, conforme x vai caminhando para a direita. Então, eu sempre vou fazer uma associação de valores que estão crescendo. Pensando um pouco em b, da mesma forma que eu tenho para a, b pode assumir também 3 possibilidades de valor. Então, b pode ser maior do que zero, igual a zero e menor do que zero. Quando b é igual a zero, eu tenho aqui que a minha função f de x é igual a ax. E essa é a função linear. Ela é uma função que não possui o coeficiente linear e ela vai ser chamada de função linear. Vou colocar aqui dessa forma. Quando b é maior do que zero, eu tenho um valor positivo para b. Quando b é menor do que zero, eu tenho um valor negativo. E aí a função assume esse formato, ax menos b. Nesse gráfico especificamente, nós temos aqui b negativo. Então aqui eu tenho um b menor do que zero. Então, de modo mais específico, nós vamos pensar o que é a e o que é b. Então, a é a tangente de θ. Então, aqui eu tenho um ângulo com a reta inclinada e o eixo x, e eu tenho aqui θ, que eu estou chamando esse ângulo de θ. A tangente é igual ao cateto oposto de um triângulo dividido pelo cateto adjacente. E então nós podemos chamar ou dizer que aqui eu tenho uma variação ΔY por Δx. Porque nesse triângulo que eu formei aqui, eu tenho uma variação em y, nesse cateto, e aqui embaixo eu tenho uma variação em x. De outra forma, nós podemos dizer que eu tenho o y final menos o y inicial, dividido pelo x final menos o x inicial. Então, dessa forma, nós definimos o coeficiente angular, que é exatamente a tangente desse ângulo. Então, aqui eu tenho o meu coeficiente angular. O coeficiente linear, que é o b, ele está relacionado com o ponto no qual x é igual a zero. Então, o ponto x igual a zero e y igual a b. O que isso quer dizer? Onde a reta toca o eixo y é exatamente o ponto x igual a zero. Então, o coeficiente linear é o corte da reta do eixo y. Toda vez que a minha reta da função corta o eixo y, ela toca esse eixo em um ponto, e esse ponto é exatamente o coeficiente linear.
E por isso que eu disse que aqui o meu coeficiente linear é negativo, porque a reta atravessa o eixo y na parte de baixo, que é exatamente a parte negativa. Pensando em mais alguns gráficos, nós vamos ver aqui as três funções. Eu mostrei uma função geral. E agora nós vamos pensar naquelas três que eu coloquei ali em algumas inclinações. Então, a função identidade, ela tem a característica que f de x é igual a x. Então, por isso ela é identidade. O valor de x é o próprio valor de y. Para que isso ocorra, a função precisa cortar o eixo y no ponto zero. Então, essa função vermelha aqui que eu desenhei é uma função identidade, porque aqui f de x é igual a x. Então, x é igual a y. Essa é a função identidade. A função constante, como nós vimos ali, ela não tem a. Então aqui a função constante não tem a. Então f de x é igual a b. E para isso, vou pegar aqui uma reta para garantir a inclinação. Então aqui eu tenho uma função que ela é constante. F de x é igual a b. A função do primeiro grau, ela é uma função que necessariamente eu preciso ter um x. Quando eu tenho a função constante, que é a função onde f de x é igual a b, eu não tenho x, então aqui eu teria o grau zero. E por isso ela não é uma função do primeiro grau, mas as outras são, a função linear e a função identidade. Por isso que tem essa diferenciação e a função afim classifica essas outras quatro, ou melhor, engloba essas quatro. Uma outra que nós temos é a função linear e eu vou fazer a função linear aqui, mas agora com um a negativo. Então aqui eu tenho f de x igual a menos ax. Observem que ela não ultrapassa, ou melhor, que ela corta o eixo y em b, ou melhor, em x igual a zero e em y igual a zero. Então x, y igual a zero, então b igual a zero. E por isso ela é uma função linear, mas com a negativo, a menor do que zero. Desse modo, nós temos aqui as características para identificar cada um desses tipos de funções. E é interessante que nós vamos usar isso em algum momento, de forma direta ou indireta. Então, de modo mais claro, eu sei que quando nós formos falar de forças internas, nós vamos precisar saber essas funções para criar as funções referentes. Então, é muito relevante o conhecimento de toda essa teoria aqui, que é, na verdade, uma revisão muito teórica das funções que englobam a função afim. Agora nós vamos pensar um pouco nas funções que são do segundo grau, que nós chamamos de um modo geral
de funções quadráticas. E para isso eu trouxe essas imagens para auxiliar nessa análise. Então, de modo semelhante ao que nós fizemos com a função do primeiro ou com as funções afins, nós temos que essa função ela tem essa característica aqui: ax² mais bx mais c, com o detalhe que a é diferente de zero. Porque se a é igual a zero, eu anulo esse termo. Então eu tenho bx mais c. E bx mais c é necessariamente a função do primeiro, ou uma função afim. Então, por isso, a é necessariamente é diferente de zero. Ele pode ser maior ou menor do que zero, isso não tem problema. Os coeficientes b e c, eles podem ser iguais a zero, maiores do que zero ou menores do que zero. Da mesma forma que a pode ser maior ou menor, mas diferente de zero não. Então, o a ele está relacionado com a concavidade. E o c continua sendo coeficiente linear. Ele vai mostrar em qual ponto essa parábola corta o eixo y. Então, pensando no a, eu tenho aqui duas possibilidades para esse a. Ele vai ser maior do que zero, ou ele será menor do que zero. Toda vez que o a é maior do que zero, eu tenho exatamente essa figura da esquerda, uma parábola que está voltada para cima. Então, no a maior do que zero, eu tenho essa concavidade voltada para cima. No a menor do que zero, eu tenho a concavidade voltada para baixo. E então, nós podemos associar da seguinte forma: o a maior do que zero e o a menor do que zero. Então, uma voltada para cima, outra voltada para baixo. Especificamente nesses casos no qual eu tenho simetria, então observem que é simétrica, né, que representado pelos R's, a distância do eixo vertical aos ramos da parábola. Toda vez que isso acontece, eu tenho uma parábola que tem um formato de ax². Então, aqui eu tenho que o meu y é igual a ax². E aqui eu tenho que o meu y é igual a menos ax², porque ela tem a concavidade voltada para baixo. E inclusive nessa situação b e c necessariamente são zero. Agora, quando eu tenho deslocamento dela ao longo do eixo, então aqui eu tenho um eixo e eu posso determinar uma parábola com esse formato. Com esse formato aqui. Então, observem que ela não está simétrica.
E nesse caso eu tenho aqui os valores b e c, onde c vai ser o meu coeficiente linear. Ainda é interessante pensar que quando nós vamos analisar esse tipo de função, nós estamos interessados nas raízes. E essas raízes são os pontos nos quais a parábola toca o eixo x ou corta eles. E aí eu vou chamar aqui de x1 e aqui de x2. E para encontrar esses pontos, eu vou utilizar um resultado muito conhecido, que é aquela fórmula de Bhaskara, onde eu tenho menos b mais ou menos a raiz de b quadrado menos 4ac dividido por 2a. O termo dentro da raiz nós podemos chamar de delta. Então, dentro dessa raiz eu tenho um delta, que é o b quadrado menos 4ac. Esse termo ele vai determinar a quantidade, ou melhor, a quantidade não, sempre são duas, mas a qualidade das raízes que nós temos. E a partir disso, então, eu tenho aqui para esse delta 3 possibilidades. Então, eu tenho um delta maior do que zero, que é exatamente o meu desenho. Eu tenho um delta igual a zero, que são as figuras aqui de cima. E eu tenho um delta menor do que zero, que foi a primeira que eu ia desenhar, e por isso eu troquei. Então, quando eu tenho delta maior do que zero, eu tenho duas raízes reais diferentes. Nesse desenho dá para perceber claramente que eu tenho aqui um x1 e um x2 e eles são diferentes. Quando eu tenho delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais. E elas são iguais a zero, de um modo geral, né? Não necessariamente também elas são iguais a zero. E quando delta é menor do que zero, eu tenho duas raízes complexas. Ou duas raízes imaginárias. De delta igual a zero é interessante perceber o seguinte: como eu anulo esse termo, eu fico com menos b sobre 2a. Então as duas raízes são iguais a menos b sobre 2a. Pensando um pouquinho ainda sobre a concavidade, eu posso determinar essa concavidade em função da segunda derivada. Então, observem que quando eu calculo a primeira derivada de f de x, eu tenho aqui 2ax mais b, porque c vai ser zero. Seguindo esse processo, eu vou calcular a segunda derivada. E agora eu tenho aqui 2a. Então, a segunda derivada ela é igual a 2a. A primeira derivada ela está relacionando um ponto crítico. E esse ponto crítico ocorre quando a derivada é igual a zero. Isso quer dizer que a minha inclinação é nula. Então eu sei que um ponto de inclinação nula é no vértice dessa parábola. Por isso, quando esse f' de x, a primeira derivada é igual a zero,
Então eu tenho o seguinte, que zero é igual a 2 ax mais b. Então o ponto x relacionado é x igual a menos b sobre 2a, que nós já sabemos que isso é necessariamente o vértice, a coordenada do vértice da parábola. Agora, quando nós vamos para a segunda derivada, nós vamos analisar a concavidade. Na primeira, nós sabemos a coordenada x desse ponto crítico. Na segunda derivada, nós vamos entender como essa parábola se comporta. Então, aqui na segunda derivada, eu tenho duas possibilidades. Essa segunda derivada vai ser maior do que zero, ou essa segunda derivada vai ser menor do que zero. Quando ela é maior do que zero, eu tenho uma concavidade voltada para cima. Então eu tenho aqui um ponto de mínimo. Quer dizer que a coordenada do vértice, ela está na base, que é exatamente isso daqui. Então eu tenho um ponto de mínimo com concavidade voltada para cima. Quando a segunda derivada é menor do que zero, eu tenho um ponto de máximo, que é exatamente o inverso. Então, quando eu tenho um ponto de mínimo, a concavidade ela é para cima. Concavidade para cima. Não dá espaço para escrever. Quando é um ponto de máximo, concavidade, vou colocar assim, concavidade para cima e concavidade para abaixo. Pronto, fica mais fácil. Então, essas características elas também vão ser importantes em algum momento futuro. Por isso que eu quero trazer essas informações aqui, porque nós vamos precisar construir essas equações em algum momento. Então, de um modo geral, essas são as principais características, de uma forma resumida. Mas eu creio que todos já viram esses temas em algum momento. Então percebam que aqui eu juntei informações que são do ensino médio com informações que são do cálculo diferencial. E mesmo que de forma pontual, em um momento posterior nós vamos detalhar um pouquinho mais sobre essas características, porque nós vamos utilizar. Então, nesse momento de utilização, nós vamos detalhar um pouco mais. E a última função que eu queria comentar aqui nesse ponto de funções gerais é a função modular. E ela é uma função importante porque a todo momento nós vamos falar de módulo. Módulo do vetor, módulo da força, módulo do comprimento. Então, isso aqui é muito relevante. Pensando na função modular, nós temos a seguinte definição. O meu x, que leva a esse m de x aqui, que é o resultado da função modular, que é a sua variável y, onde eu tenho aqui o módulo de x, ele é definido através do
seguinte: x, se x maior do que zero, e menos x, se x é menor do que zero. Então, percebam no gráfico o seguinte: aqui eu tenho menos x, todos esses valores são negativos. Então, quando eu tenho x menor do que zero, eu tenho uma definição de menos x. Então, se aqui eu tenho x menor do que zero, menos 1, menos 1 é mais 1. Então, eu vou fazer uma reflexão em torno do eixo x. E os meus resultados negativos passam a ser positivos. E da mesma forma acontece aqui do outro lado. Eu nunca vou ter numa função modular valores negativos. O módulo, a parte física do módulo remete a tamanho, magnitude. Quando nós formos falar das características de vetores, nós vamos tratar disso. Então, toda vez que eu penso em módulo da força, módulo do comprimento de uma barra, ele não pode ser negativo, eu não tenho tamanho negativo. E por isso, essa aqui é a característica da função modular. Eu estou mostrando a função, mas na verdade o que mais interessa é o seu conceito. Nós não vamos construir funções modulares, mas precisamos compreender que toda vez que eu aplico o módulo, eu não posso ter menos 45 milímetros de barra. Isso não existe. Então eu sempre vou ter valores positivos. Ok, na sequência nós vamos tratar de um modo mais efetivo de funções trigonométricas. Então, nós já tivemos a teoria um pouquinho mais extensa da trigonometria e agora nós vamos só visualizar os gráficos e fazer alguns apontamentos sobre o domínio, imagem e as inversões dessas funções.